Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre as comunidades tradicionais no Brasil. Pessoal, esse é o nosso tema de hoje, comunidades tradicionais no Brasil. Nós vamos falar aí sobre como vivem essas comunidades, né, e dar alguns exemplos aí de algumas delas. Como é que se caracterizam essas comunidades? Primeira coisa então, pessoal, é a autonomia. Desenvolver um modo de vida que não depende necessariamente das mesmas relações ali que existem no meio urbano, por exemplo, né? Então, são comunidades que aprenderam a conviver com a natureza, então elas fazem ali atividades de pastoreio, atividades de agricultura sem ser uma agricultura muito exploratória, a coleta de frutos, de raízes, né? Elas vivem ali na beira dos rios, por exemplo, né? Vivem no cerrado, então desenvolver aí há pelo menos aí cerca de 250 anos aí, então elas têm aí já uma história longa, então elas se desenvolveram sem necessariamente depender do sistema urbano. As comunidades aí têm como outra característica viver no litoral ou no interior do país. Essa é uma característica marcada aí dessas comunidades, essa questão de viver em áreas afastadas dos meios urbanos. A identidade dessas comunidades, pessoal, que fazem elas serem o que são. Como é que elas se caracterizam? Principalmente, pessoal, a relação com os biomas, né? Então aí a questão do cerrado, floresta tropical, mangue, são os lugares de onde essas comunidades tiram a sua sobrevivência, né? Retiram o seu sustento. Uma relação ali muito próxima desses biomas, né? Então o bioma faz parte da própria identidade dessas comunidades, né? Elas não vivem sem esses biomas. Se elas saírem dali, elas deixarão de ser essas comunidades. O professor aí da Universidade Federal Fluminense, né, numa matéria que eu vou colocar lá nos créditos, o Carlos Walter Porto Gonçalves, a memória e as experiências aí que fazem com que essa identidade seja construída, né? Então é como se fosse um jogo de cartas ali que ele coloca, né? Porque a carta que essas comunidades têm são esses dois aspectos, né? A memória e as experiências, daquilo que elas passaram ali nesses biomas, né, na relação com eles. Temos alguns exemplos, pessoal, dessas comunidades. Só para constar, aí são reconhecidas cerca de 26 comunidades desse tipo no Brasil, né? Nada impede aí que nos próximos anos mais comunidades venham também a reivindicar esse reconhecimento. Então, pessoal, nós temos o exemplo aí dos caiçaras, né, que vivem no litoral do sul e do sudeste. Então, são aqueles que vivem aí da pesca. E aí eles também desenvolvem outras atividades ali, mas muito próximas do litoral, né? Então os caiçaras, eles são um exemplo aí de comunidades tradicionais. Um exemplo aí menos falado, que é dos faxinalenses no Paraná, né? Então o faxinal é um meio de vida ali em que as famílias vivem de forma comunitária. Então tem ali as roças, tem ali a criação de animais. Então assim, existem ali divisões de terra, mas que são apenas para demarcar ali o que cada família tem, mas todas as comunidades ali elas se auxiliam, né? Então esse é o modo de vida ali dos faxinalenses. Outros exemplos também, né, pessoal? Por exemplo, existem as apanhadoras de flores, existem as ribeirinhas, né? Comunidades que vivem no cerrado, né, que vivem ali da criação de gado, e todas essas criações, essas produções, elas são desvinculadas com os grandes negócios, né? Eles não têm relação com esses grandes negócios. Terão problemas, pessoal, né? Por esse meio de vida aí independente, autônomo, afastado ali dos grandes interesses, eles vão enfrentar vários problemas. A questão aí do agronegócio, dos grileiros e da especulação fundiária, né? Os grileiros são aqueles lá que nós conhecemos como pessoas aí que falsificam documentos, são pessoas aí que praticam a grilagem, né? Aquela base lá de falsificação de documentos, né? Então eles vão forjar documentos, eles têm essa prática aí desde o século XIX. Então quando é de interesse, eles vão lá, pegam a sua folha e inventam ali que aquilo é de uma outra época, né? Então aquela prática lá que vem lá do século XIX, de você colocar os grilos, aí eles fazem toda a sujeira no papel, deixam ele com a aparência de velho, ali como se eles fossem donos das terras, né? Usam papel para comprovar. Então os grileiros, eles vão trabalhar nessa base aí da falsificação de documentos e eles vão ameaçar esse modo de vida das comunidades tradicionais, né? Reivindicando as terras onde essas comunidades estão. O agronegócio, né, que tem aí grandes interesses, né, porque os plantadores de soja, os plantadores de cana-de-açúcar, né, enfim, vários outros negócios aí, eles vão acabar ameaçando aí o modo de vida dessas comunidades, porque eles vão querer abocanhar as terras dessas comunidades, né, isso que vai acontecer. Então, dessa forma, penso uma ameaça aí para as comunidades tradicionais. A população fundiária que está aí também junto com isso, né, muitas vezes até interesses ali de turismo, né, de querer montar ali resorts, né.
então grandes hotéis, e vai trazer problemas aí para as comunidades tradicionais, né? Vão ter que enfrentar todas essas questões aí para poder manter o seu modo de vida. As tradicionais, elas estão numa situação até mais complicada do que a dos povos indígenas e também dos remanescentes de quilombos, porque elas não têm a mesma garantia jurídica que essas outras situações têm. Então, as situações aí dos indígenas e quilombolas, né, eles têm mais garantias jurídicas do que as comunidades tradicionais. Então, as comunidades tradicionais muitas vezes acabam tendo que recorrer às mesmas leis aí que os quilombolas e os indígenas para poder se defender. Então, por enquanto é isso daqui. Obrigado e até a próxima.